E aí pessoal, tudo bem? Vamos estar fazendo uma análise rápida aqui do Bitcoin, hoje no dia 22/2/2022, para a gente poder ver o que está acontecendo no atual momento, onde está todo mundo inseguro em saber se compra, se vende, se está rico, se está pobre. Vamos analisar para ver o que está acontecendo. Primeira coisa, vamos visitar o tempo gráfico aqui, no gráfico mensal, né? O que está acontecendo dentro do gráfico mensal? Apesar dele estar numa região aqui de baixa hoje, ele ainda segue com uma curva de alta, ou seja, se a gente puxar aqui uma LTA aqui, a gente vai ver que ele ainda está numa alta, né? Só que ele está correndo o risco de perder essa região de fundo, né? Só que acontece de bom aqui? O volume está contido, tá, pessoal? Apesar dele estar caindo bastante, o volume está contido. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa aqui, a gente vai fazer o quê? Traçar uma região de suporte aqui no gráfico mensal, onde a gente tem o quê? Vamos pegar aqui uma linha horizontal. A gente tem nessa região aqui, ó, um suporte interessante, porque foi uma região onde a gente tem 3 candles, onde ele tocou nessa região e voltou. Ou seja, próximo à casa dos 30 mil, né? Os 30 mil, né? Tá dando 29 e pouco, que a gente ainda não fez nenhum ajuste, né? O que é de positivo nesse momento é que o volume está contido. Apesar de ele estar caindo, ele está com volume contido, tá, pessoal? Então vamos olhar, né? Gráfico mensal, tá ok? Vamos olhar dentro do gráfico semanal. O que está acontecendo, o que está rolando dentro do gráfico semanal. O gráfico semanal, o que a gente tem? Exatamente o que a gente tinha acabado de conversar. Tem uma região aqui dentro da casa dos 29 mil, onde foi uma região importante, onde teve uma grande acumulação aqui dentro dela, para ele voltar a entrar na tendência de alta, tá, pessoal? Ou seja, para quem achou que o pivô que tinha formado de alta aqui, essas semanas aqui, estava sendo uma reversão, tomem cuidado, pessoal. Por quê? Ele apenas pode ser até apenas uma região de pullback. Ele tinha perdido uma região de fundo aqui importante aqui, ó, dentro da casa dos 40 mil, né? Ele chegou a dar um rompimento, porém dentro do gráfico semanal a gente continua com a tendência aqui de baixa, tá, pessoal? Ele não reverteu para alta não, tá? Vamos fazer uma retração de Fibonacci aqui dentro do gráfico semanal para a gente ver o que está acontecendo no atual momento, ó. Ele corrigiu, ó, ele até chegou a passar um pouquinho da última pernada que ele teve aqui, ó. Ele deu uma falsa rompida dentro da região dos 618, né? Dos 61%. Ou seja, ele voltou a cair, tá, pessoal? Então tome cuidado, esses pivôs que são formados, ó, se a gente olhar no gráfico aqui em regiões em tempos anteriores, onde ele teve uma reversão de tendência, onde ele saiu de uma baixa para uma alta, ele teve uma região aqui onde ele teve uma acumulação, coisa que não aconteceu no atual cenário, tá? Então tomem cuidado com isso. Então ele perdeu essa região aqui dos 40 mil, era uma região boa de suporte, onde ele acabou não resistindo e rompendo abaixo, tá? Rompeu abaixo e continua abaixo. Qual que seria a nossa projeção aqui, pessoal? Se a gente for pensar aqui, a nossa projeção ele vai estar aqui, ó, vai estar dentro dessa região aqui, ó, exatamente no próximo suporte aqui, dentro dos 40 mil, olhando isso daqui no gráfico semanal, tá? Então ele tem a possibilidade de visitar essa região. Então tomem cuidado. A parte positiva que a gente está tendo aqui é que não está entrando bastante volume na queda, ou seja, no gráfico semanal não está entrando bastante volume, né? Poucas pessoas estão se desfazendo do ativo, né? Vamos olhar o gráfico diário, vamos ver o que passa no momento aí para quem está querendo fazer suas operações de scalp e tal. Eu vou apagar essa linha aqui. O gráfico diário, o que ele nos mostra aqui, ó? É exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês, que era para tomar cuidado, ó. Olhando no gráfico diário, da última vez que ele teve uma reversão de tendência, olha só essa região aqui, ó. Quanta acumulação ele teve. Ele lateralizou, acumulou um pouco, caiu um pouquinho, veio visitar aquela região e pum, voltou na tendência de alta, né? Voltou na tendência de alta. Então tome cuidado, pessoal. Ele não faz esses movimentos aqui, aonde ele dá esse boom de repente aqui, ó. No caso aqui, em um dia ele subiu praticamente quanto? Subiu 12%. Não é um movimento tão comum para o Bitcoin, principalmente quando ele está numa tendência de baixa, tá, pessoal? Aquilo ali foi apenas uma região fazendo apenas um pullback, tá? Onde ele encontrou um topo anterior e ele não teve força para voltar, ó. Ou seja, ele corrigiu exatamente no 618 e continuou na pernada de baixa.
Agora, o que que acontece? Nós temos que aguardar os próximos capítulos, porque a tendência é que ele faça o quê? A tendência é que ele venha visitar essa região aqui, tá, pessoal? Ele venha buscar esse cara aqui, ó, tá? Então tomem cuidado, não vão querer comprar agora achando que ele já pode reverter. E lembrando, a gente não é adivinho, então você nunca vai comprar exatamente no fundo ou exatamente no topo, né? Topo até sei que vocês acertam, legal, né? Mas a região de fundo é um pouco mais difícil, né? Se você ficar tentando adivinhar fundo, você corre o risco de tomar um stop atrás do outro. Próxima projeção que a gente está tendo aqui é para ele buscar a região dos 35 mil, vai pessoal, vamos arredondar aqui, ó, para ele vir buscar essa região aqui dos 35 mil, tá? Então tomem cuidado, tá? Ele vai vir buscar aqui os 35 mil. Ele buscando esses 35 mil vai depender de como que ele chega com o volume ali, tá, pessoal? Se ele chegar com um volume muito forte, ele já pode visitar de cara esses 29 mil. Foi o que aconteceu aqui, né? Ele vinha de uma região, na hora que ele chegou aqui dentro da casa dos 40 mil, ele acabou rompendo e visitando aqui, no caso, em 2 dias praticamente, a região dos 34 mil, onde ele até conseguiu chegar até os 33, tá? Mas antes dele continuar nessa queda, pode ser, tá, pessoal? Vou esconder aqui, tem uma média exponencial de 9 ali, vou estar escondendo ela. Pode ser que ele ainda dê uma corrigida aqui, tá? A gente pegar da última pernada aqui, ó. Pode ser que ele volte a visitar aqui a casa dos 40 mil para seguir na jornada de baixa, tá? Então pode ser que ele lateralize um pouco mais, chegue aqui até essa média móvel de 20 no gráfico diário, vim descendo aqui, ó, e ele volte a continuar caindo. Então tome cuidado, porque quando o Bitcoin cai, as altcoins derretem. Então cuidado ao fazer suas operações. Eu mesmo vou estar esperando ele visitar a região dos 30 mil para me estar fazendo as minhas operações dentro dele, tá, pessoal? Ou uma possível operação vendida no mercado futuro. Porém, com o pessoal, cuidado, tá? Não se afobem, esperem o movimento acontecer. Então, para nossa análise do gráfico diário, é isso daí em relação ao Bitcoin, tá?